Olá, pessoal! Voltamos! Oi, pessoal! Coisa boa! Todo mundo voltou junto comigo aqui, né? Então, gente, como eu tava falando pra vocês hoje, a minha convidada é muito especial, tá? É a Camila e o pai dela teve um AVC algum tempo atrás, né? E ela teve que se reinventar. Então, ela teve que mudar toda a rotina da vida dela e hoje nós vamos falar com ela então. Vamos chamá-la aqui para bater um papo bem legal. Falar um pouquinho de toda essa experiência, né, que ela está tendo aí com o paizinho dela. Isso vai ajudar muito os cuidadores. Se vocês tiverem Oi, Sônia. perguntas, oi, Camila, tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Muito prazer em tê-la aqui conosco, Camila. Obrigado Prazer é aí por meu. aceitar o nosso convite também. Eu que agradeço, Sônia. Boa tarde para todo mundo que está aí, que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu fico muito feliz de poder fazer essa live com você. Acompanhe seu perfil, acompanhe as outras lives também. Então, muito, muito, muito obrigada pelo convite e espero, né, que a gente consiga ajudar outras pessoas através dessa conversa e contribuir de alguma forma, que eu acho que é a nossa missão, antes de qualquer coisa na vida, é servir e ajudar o próximo de alguma forma. Exatamente. Então, fico muito feliz porque veja só, Camila, nós, né, como você me conheceu lá desde o início já ali pelo Instagram, nós somos uma escola aqui em Florianópolis, né? Nós treinamos cuidadores. Eu já estou nessa área desde 2007. Só que assim, todos os dias nós estamos encontrando pessoas que sabem tanto quanto a gente e vivenciam as situações, sabem muito mais, inclusive, que a gente, porque vivem o dia a dia, né, das principais doenças que acometem hoje o ser humano e a pessoa, principalmente a pessoa idosa. E ter encontrado você e você ter se aberto para, né, o teu campo aí, a sua energia para compartilhar conosco, realmente é um privilégio e eu espero que todas as pessoas que estão assistindo a nossa live possam, né, aproveitar aí um pouquinho da tua história e levar para si, levar também para o seu cuidado. Fala um pouquinho de você para gente, por favor. Então, eu me chamo Camila, eu tenho 34, 35, né? Que eu fiz semana passada, ainda estou no 34. Tá no parabéns. Ainda estou achando que eu tenho 34. Tenho 35 anos e em 2015 foi o ano que meu pai teve um AVC. Tá? Na época, eu sou da área da física e da engenharia, sou formada em física e engenharia elétrica e estava atuando na parte de engenharia clínica, engenharia hospitalar. E nessa época, quando eu estava trabalhando no hospital, meu pai teve um AVC e na época eu optei por não continuar a parte profissional para me dedicar um pouquinho mais aos cuidados com meu pai. Meu pai teve um AVC isquêmico, foi no Dia dos Pais o AVC do meu pai. Assim, eles tiveram o Dia dos Pais no domingo, né? E na segunda-feira ele Uhum. completaria 80 anos. E daí ele teve o AVC, ficou internado por um tempo, depois veio para casa, e aí tem uma série de adaptações, tanto da pessoa que teve o AVC quanto do familiar. Então, agora já vai completar 6 anos aí que ele teve esse AVC, e desde então, tanto ele quanto a família, a gente tem que se reinventar, se adaptar, né, se reorganizar para poder lidar com a nova realidade, que é a fase aí pós-AVC. Entendi. Uhum. Então, são 6 anos já que ele teve esse AVC. E nesse E processo todo, vocês vêm acompanhando ele, né? E ele chegou a ficar muito, muito grave, em estado muito grave. Como é que ficou a situação dele? Foi um AVC isquêmico que você foi um falou, né? AVC, Pode foi um AVC explicar um isquêmico, pouquinho, sim, para o pessoal? tá? Foi um AVC isquêmico, né? A gente tem o isquêmico hemorrágico, dele foi o isquêmico. Ele ficou com sequelas motoras. Ele tem o lado direito dele é comprometido a parte motora, né? Então ele
não, hoje em dia, devido à própria resistência que ele criou ao tratamento, ele não quis fazer muitas fisioterapias, nem como, então isso comprometeu muito a recuperação dele. Então ele fica mais deitado, né, acamado, tem afasia, aquela dificuldade de compreensão nem tanto, mas de fala sim. A parte motora, como eu falei, e ele ficou com a parte das emoções comprometidas também, ficou deprimido, né? Então, o AVC aí tem uma série de, muitas vezes, dependendo do caso, dependendo do tratamento, tem as sequelas, as possíveis sequelas, e o meu pai teve essas que eu citei para você. Então, é uma fase de readaptação, porque ele precisou se reconhecer, se reencontrar, porque uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de caminhar, uma nova forma de lidar com as Claro. situações. Então, é uma fase de Uhum, adaptação para todo mundo, né? Tanto família uhum. quanto ele. E eu até pensei em levar lá o celular para a gente dar um oi para ele, tudo. Só que assim, no meu perfil, por exemplo, não aparecem muitos vídeos e fotos com ele, porque ele, até conversei com você, né? Ele é bem reservado. Eu Sim, é bem procuro, reservado. eu procuro respeitar isso, né? Não quer filmar, não Muito filma. bem, faz muito bem. Então, hoje ele está assim, um pouco, como é que eu vou te dizer? Ele está mais assim, indisposto. Então, Claro. preferi deixar Uhum, ele quietinho claro, lá. Então, vão ter outras com oportunidades para a certeza. gente conversar com Uhum, ele. E uhum, foi basicamente isso assim que aconteceu, assim, falando de AVC de uma uhum. forma bem básica, né? Aí ele é Sim. acompanhado por uma equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, psicólogos. Agora eu vou falar de uma forma geral, não só no caso do meu pai, mas é toda uma equipe Sim. que acompanha essa pessoa, médicos, enfermeiros, técnicos, é, cuidadores, psicólogos, nutricionistas, terapeutas Uhum, ocupacionais, fisioterapeutas. Então, toda essa equipe é muito uhum. importante para o processo de reabilitação e eles não apoiam não somente quem teve o AVC, eles também são um suporte muito grande para a gente que é familiar, não é? Porque a gente também Uhum, precisa de uhum. suporte. Claro, Então, claro. é, é bem, é Uhum, bem, é uhum. bem, é tudo muito E em que novo. momento, assim, em que momento de todo esse processo do AVC que vocês sentiram realmente a necessidade que vocês iam precisar de ajuda? De ajuda, mais uma ajuda específica que você fala de De cuidados, representação. assim, de cuidadores, no caso, porque a equipe multidisciplinar, Uhum. interdisciplinar, ela já vem lá de dentro do hospital, né? Sim, Desde o momento que ele tenha, que ele teve esse problema, né? Já foi acompanhado desde o princípio, mas sempre foram vocês que botaram à frente, né? Você, principalmente, sim. né? Enquanto filha. E vocês chegou um momento assim que vocês falaram, não, realmente a gente precisa de mais ajuda, de montar uma equipe aqui, montar né, um batalhão de pessoas em volta do papai para dar uma força para ele. Na verdade, essa ideia já surgiu desde praticamente ele teve AVC num dia, 2 dias, 3 dias depois a gente já estava pensando nisso. Porque pela Aham. própria sequela, a gente já havia percebido que sozinho a gente não teria como. Né? É necessário uma pessoa para nos acompanhar, nos ajudar. Então, o cuidador é essencial nessa fase também, como eu Uhum. citei, na equipe multidisciplinar. Então, a Uhum. gente percebeu que, de fato, ia precisar de um acompanhamento, porque tudo era muito novo, né? A gente Entendi. mudou a casa estruturalmente, então são mudanças estruturais, são mudanças físicas, psicológicas, né? Biológicas. Então, o cuidador é chave nesse processo de Com certeza. recuperação, né? O processo de Uhum. cuidar em si, ele é completamente decisivo também no processo de recuperação do paciente, porque muitas vezes, por exemplo, no caso do paciente que tem AVC que está deprimido, o cuidador consegue muitas vezes, numa conversa, num gesto, numa atitude, fazer com que aquele paciente se anime, fique para cima, faça as terapias, né? Então, o cuidador ele vai atuar em diversos pontos, assim, que muitas vezes a gente nem tem noção, Com né? certeza. Então, nem imagina. É um bom dia. Eu digo que são as pequenas coisas que vão fazendo a diferença. É um bom dia dado com alegria, é uma forma de abraçar,
é a forma que o cuidador olha para quem ele está cuidando, que o cuidador ele tem um impacto na pessoa que ele cuida. Então, muitas vezes, se ele não está Sim, bem, a pessoa que está sendo cuidada também percebe. E muitas vezes o cuidador é cuidado por aquela pessoa. Ainda tem o lado claro, contrário. Às vezes o claro. cuidador vem para cuidar e muitas vezes ele sai cuidado. É. Então, E ele é uma teve troca muito algum legal. momento ele rejeitou alguém assim? Não, não. A gente Sim. ficou com. Assim, tem situações que alguns pacientes do sexo masculino não aceitam, né, cuidadoras, né? No caso do meu pai, a gente não teve esse problema, às vezes por vergonha, não quer se expor, né, prefere que seja um Uhum, cuidador homem. Nesse quesito, por exemplo, a uhum, gente não teve problema com o meu pai, foi bem tranquilo, ele aceitou bem, então a gente não teve muita resistência em relação ao cuidador, a gente teve mesmo mais em relação ao tratamento. uhum, uhum. Que interessante, né? E hoje É, vocês contam com uma equipe para cuidar dele. tem uma pessoa que nos auxilia a maior parte do tempo, e tem uma outra que nos auxilia durante a folga, a outra pessoa, todas as duas são mulheres, e tem um cuidado familiar também, são as cuidadoras externas, né, e os internos, que eu Uhum. digo assim. Então, porque a gente pode ter o melhor cuidador do mundo, ou o cuidador mais técnico, o cuidador mais, que de melhor você pensar. Mas tem coisas que tem que ser familiar. Tem que ser o Claro. familiar, não tem jeito. Então, por exemplo, na época que meu pai teve AVC, eu ouvi muito assim, você está começando sua vida, você vai largar seu emprego para cuidar do seu pai, ele já viveu o que ele tinha para viver, você está começando a vida, então contrata um cuidador, deixa ele com um cuidador, entendeu? Só que na minha cabeça não é bem assim que funcionam as coisas, porque você deixar com um cuidador, claro que é maravilhoso, só que você pode confiar, que trabalhe bem e tudo mais. Claro. Mas eu queria ver meu pai aprender a comer, eu queria ver meu pai andar, eu queria pentear o cabelo do meu pai, eu queria, entende? Mesmo tendo cuidador ali, eu queria participar do Claro. processo de cuidado. E para eu participar, eu ia demandar tempo. Então, não foi uma escolha muito fácil para mim, mas eu escolheria de novo, da mesma forma que eu escolhi antes. Com certeza, com certeza. Imagino que ele é muito amado, né? Porque com todos esses cuidados que vocês dão para ele, desde a primeira vez que eu vi você falar no seu pai, assim, a gente vê que você fala assim com muito amor, com muita emoção, né? E eu acho assim que já é o primeiro medicamento do dia, né? Do paciente. É o amor, é esse carinho que a pessoa transmite, né? Não só você também, como cuidadora informal, que é o familiar, mas a Uhum. cuidadora profissional também tem que ter empatia, né? Tem que ter carinho, tem que ter amor pelo paciente, porque ajuda muito na autoestima, né? Eu acho que Ajuda essa chave aí para todas as profissões, né? A gente está falando, claro, muito. aqui do cuidador em específico, mas Uhum, quando a gente está aí na área da saúde, que a gente lida com pessoas que muitas vezes estão agilizadas por algum momento ou de alguma doença, né? Então, assim, muito complicado você chegar no hospital, a pessoa já está ali, ninguém está no hospital porque quer, né? Tá todo mundo ali porque é. está precisando. Então, muitas vezes você vê uma pessoa sendo mal atendida por algum motivo, por algum profissional, aí eu fico pensando assim, eu particularmente não gosto nem de ver, né? Porque eu fico bastante raiva, assim, mesmo falando calminha, assim, eu fico com raiva, fico brava. Então, lidar com o outro precisa desse olhar mais cuidadoso, precisa dessa empatia, desse lado humano. Então, porque a gente também tem que se colocar no lugar deles, né? Como que a gente Uhum, gostaria de ser cuidado se a gente estivesse no lugar deles? E no lugar de tantas outras pessoas, como é que a gente gostaria de ser cuidado? Então, a resposta dessa pergunta vai muitas vezes delinear a forma como você vai trabalhar. Então, claro. agora é muito certo também que o cuidador tem seus momentos e que muitas vezes ele também não está bem. Então, a gente também tem que ser compreensível em relação a isso. Né? Pelo menos as pessoas que trabalham aqui em casa, a gente procura ter um olhar atento, não só para o meu pai, mas para elas também. Quando a gente percebe que elas estão Sim. diferentes ou com alguma situação
particular em casa, né? Então a gente procura auxiliar também. É meio que é um grupo de apoio, um auxiliando o outro, é um cuidando do outro, na verdade, Um né? cuidando do outro, é. Um cuidando do outro, porque se a gente deixar um só para cuidar e o outro só para receber cuidado, vai chegar uma hora que essa balança vai desequilibrar, mesmo a pessoa Vai sendo cuidadora desequilibrar. profissional. Então, a gente tem essa visão, Sônia, de que mesmo que o Aham. cuidador venha por fora, mesmo que o cuidador seja profissional, mas eu acho que esse olhar humano vale, independente da profissão, a gente tem que estar atento ao outro, a dor do outro, o cuidador também tem. Claro que Aham. Aham. o cuidador muitas vezes sabe administrar isso de uma forma muito melhor e tudo mais, mas eu, Uhum. por exemplo, quando tem dias assim que eu não estou muito bem, por algum motivo, porque eu estou preocupada, porque eu estou triste, sei lá, qualquer coisa assim, eu chego pro meu pai, já cansei de fazer isso, chegar pro pai, pai, eu não estou bem hoje. Ou então eu chego no colo dele, eu choro. Então tem muita gente que diz assim, mas não chora perto do teu pai, porque não sei o quê. Eu falo, gente, mas ele é, antes de qualquer coisa, ele é meu pai. Ele é, Claro, claro claro. que eu não vou chegar lá com uma situação que vai deixá-lo completamente desestabilizado. Sim. Mas quando Mas eu ele preciso do precisa colo, sentir-se presente, né, no exatamente. contexto familiar. E precisa sentir assim, eu sou pai, eu dou colo, eu tive um AVC, Isso, eu estou acamado, mas eu dou colo para minha filha, entendeu? Então, isso. isso acontece, já aconteceu muitas vezes, tanto que quando eu criei o perfil, eu pensei assim, gente, como é que eu vou falar de cuidados de uma forma que o mais real possível, porque cuidar tem os dois lados da moeda, a gente sabe disso, em qualquer profissão tem. Então, cuidar é muito bom, é maravilhoso você ter a oportunidade de cuidar de quem cuidou de você. E também tem os momentos de dificuldade, onde, é como eu Claro, falo para você, eu cuido do meu pai, mas eu também sou cuidada por ele. Então, que eu sou cuidada por amor, que vocês do Instagram, bonitinho. vocês sabiam disso? Quantas vezes, Sônia, eu não vi um story seu, que eu não acordei bem, que eu não estava num dia legal, eu vi um story seu que é muito animado, bom dia e tal, e aquilo dá um up na sua vida, dá um estalo, dá um clique. Então, são pequenas, eu digo assim, a nossa vida ela é mudada, Deus age na nossa vida pelas pequenas coisas, por isso que a gente tem que estar atento, porque se a gente não tiver, a gente não consegue perceber, porque a gente espera coisas grandiosas. E no cuidado é a É, mesma coisa, né? O cuidar isso mesmo. é, é um pensar, assim, coisas que as pessoas dizem assim, Camila, mas isso é tão básico. Eu digo, pois é, mas é nesse básico que o teu amor vai agir, que o teu profissional vai agir ali, entendeu? Então, é literalmente nas pequenas coisas. Então, a nossa forma de ver o processo de cuidar é desse jeito. E você participou esses dias também, né? Inclusive através de você, que eu fiquei sabendo, né? Daquelas semanas ali dos encontros, né? Sobre o Isso, AVC, com os médicos, especialistas, é isso, uma rede de apoio, né? E eu achei o mais isso. interessante que o grupo continua e as pessoas estão se apoiando. Sempre que eu posso, sabe, Camila, eu leio assim os depoimentos e eu fico muito impressionada, porque tem muitos jovens com AVC, não é mesmo? Bastante. Muitas pessoas aí na faixa de 30, 40 anos que tiveram AVC, porque não é muito, a gente lê muito e acaba tendo aquela imagem de que o AVC é uma situação que acomete somente os idosos. Isso é um mito. O AVC acomete muitos jovens, Uhum. pessoas aí. Eu conheci um rapaz recentemente, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que ele teve um AVC com 16 anos. Então, tem muitos casos de AVC em jovens. É porque muitas vezes fica aquela ideia de que é mais para o idoso e tal, mas não necessariamente. O AVC não É, tem idade, não. né? Tem um lema que diz assim, o AVC não tem idade. Então, Então, gente, nós estamos aqui conversando com a Camila. Ela tem um Instagram, né? O Instagram dela é meu pai teve um AVC e agora, né? E agora? Ela se questionou lá atrás, no início, em 2015, quando o pai teve um AVC, e eu a convidei para vocês que estão chegando agora entenderem, eu a convidei para falar um pouquinho também de todo esse processo de cuidado, porque quando a gente trabalha no curso de cuidador de idosos aqui, a gente fala muito do cuidador informal. Só que quando o cuidador vai na casa do familiar,
às vezes ele passa por tantas pessoas dentro da casa que é difícil ele identificar, não, eles são cuidadores informais, que são os que têm o contato inicial com o paciente, né? Com o familiar que teve o AVC, no caso, que é o assunto em questão. E às vezes o cuidador ele critica, sabe? Às vezes ele fala, mas eu cheguei lá, eles estão fazendo isso e aquilo. Porque não existe uma fórmula mágica, né? Para o familiar entender o que realmente ele tem que ser feito. O familiar ele faz o melhor que ele pode, né, Camila? Então, acho que isso que eu queria, assim, que as pessoas percebessem através da tua fala, né? Uhum. Que é complicado também você se pega de surpresa numa situação que você nunca lidou com isso, né? Imaginou. Na verdade, na época, eu também não tinha noção de AVC, não conhecia praticamente nada. Eu comecei a conversar com os profissionais, fui conversar com os médicos, os cuidadores, enfim. Peguei assim, quem eu encontrava, eu brinco que eu digo assim, quem eu encontrava dizia assim, "Ei, conhece o AVC? Então, peraí, vamos sentar aqui para a gente conversar um pouquinho." Então, eu comecei a entrar no site das associações, eu comecei a entrar em arte para ler artigo, evento que tinha AVC no título, eu estava lá. Eu podia sentar na poltrona e não entender nada. Podia ser um evento de medicina, totalmente fora da minha área. Mas eu digo assim, não há lugar que você entre e saia do mesmo jeito que você entrou. Então, alguma coisa fica. Alguma coisa de conhecimento, de aprendizado fica. Então, comecei a participar desses eventos, comecei a me inteirar. Porque como é que eu vou cuidar de Uhum, uma pessoa que teve AVC se eu não conheço o que é AVC? Como é que eu vou cuidar de uma pessoa que teve AVC se eu não sei o que esperar, o que pode ocorrer? uhum. Então, a gente também tem que entender o que está acontecendo com a pessoa para poder ajudar no processo de cuidado. Não fica meio ali enrolado, sabe? Para a gente poder desenvolver esse processo aí de Claro, cuidar. Então, eu claro. precisei fazer E, todo esse mecanismo para poder tentar ajudar da melhor forma possível, porque errar, todos nós vamos errar, então não tem como fugir disso. Faz parte do processo. então, e essa semana, sabe, Camila, foi uma semana das coincidências, né? Porque como eu tirei uns dias de férias com os meus netos, a gente está só brincando e tal, então nós só temos a nossa live, eu e você, essa semana. Até tenho outras pessoas lá do grupo do AVC, mas eu quero ver se eu organizo uma semanada inteira para a gente falar sobre esse assunto, no momento que eu esteja mais bem preparada. E eu tive uma surpresa essa semana, porque eu estava me preparando para ir para a aula, que eu dou aula na segunda noite, e a minha irmã teve um mal-estar e começou a Ou, formigar o braço dela, hum, e ela começou a ter a boca, diz que sentia a boca enrijecida, os braços enrijecidos, e aí ela estava fora de casa, numa agropecuária, né, comprando plantas, e aí ela disse que a primeira coisa que ela lembrou foi pedir para mim, que alguém ligasse para mim antes dela, né, de desmaiar, que diz que eu saberia como ela deveria proceder nesse caso ali, né? uhum, E eu fiquei tão surpresa, sabe, dela ter tomado essa decisão, né? E a primeira coisa que eu falei para a moça, já chamaram uma ambulância, né? Mas eu confesso que eu fiquei tão nervosa na hora que eu não sabia o que fazer, não sabia realmente que atitude tomar, né? E aí eu me lembrei assim eu falei, poxa vida, eu vou perguntar para Camila assim, como foi assim o primeiro sintoma? Como é que foi para você? Vocês estavam juntos, não estavam? Como é que foi que ele teve esse AVC? Aí, amigo, é, só para concluir, não, assim, a sim, minha irmã, ela uhum, não teve AVC. Ela teve, foi uma crise de pânico, né? E essa uhum. crise de pânico desencadeou nela o medo, e ela mesma sentiu que ela estava enrijecendo, formigando, mas não era do AVC, era de pânico mesmo, que ela tem crise de pânico. Ah, entendi. Que também é outro assunto também que é muito importante de se falar, né? Principalmente nesse período de Muito pandemia importante. aí. Porque às vezes chega no hospital, né? A pessoa chega achando que está infartando, que está tendo um AVC, muitas vezes ela está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, né? Então é muito Isso, importante a gente, né, conseguir diferenciar, apesar de que muitas vezes é muito difícil para a gente leigo fazer isso, mas, assim, para a gente leigo que é, eu né? falo no meu caso, né? Porque você
tem muito mais experiência, conhecimento do que eu, né? Mas eu acho que eu também não sei se eu saberia fazer alguma coisa, sabe? Entendi. Ó, o meu interfone tocou, só um Tá, eu espero. segundinho. Tá bom. Eu vou abrir aqui. Abrindo. Eu não sabe como é que é, é ao Não, vivo, né? E quando não, é ao vivo não é tem assim problema mesmo. nenhum. Eu sempre digo assim, É que muito a mais Flávia ao está vivo que chegando no... de um plantão. Ai, tá chegando, tá subindo aí. E Aham, aí, está chegando de às um vezes também é plantão. a mesma coisa do meu pai. Eu digo, gente, se eu precisar sair rapidinho pra ele me chamar, tudo ao vivo é assim mesmo. Então, assim, aqui onde nós moramos, a gente mora num apartamento, então tem 3 quartos. Nessa época morava só eu, minha mãe e meu pai. Então tinha um quarto vago. Tinha o quarto deles, o meu quarto e o outro quarto era vago. E nesse dia, meu pai estava nesse quarto vago. Minha mãe foi dormir mais Aham. cedo e ele decidiu ficar lá, porque ele queria ouvir o rádio, um radinho que ele gosta de ouvir. Então ele decidiu ficar lá. E eu fiquei assistindo TV em casa. E, no meu quarto, quer dizer. E aí, quando deu por volta de meia-noite um pouco, já no dia 9 de agosto, que é o dia que ele teve AVC, eu ouvi um barulho, como se fosse um barulho de queda. Um barulho muito alto. Daí, imediatamente, eu corri para o quarto, ele estava caído, já no chão, Nossa, estava com o olhar meio desorientado e já a parte direita do corpo toda sem movimento. E eu, na hora, não, confesso para você que eu não olhei e pensei assim, isso é um AVC, né? Eu não tive essa percepção. aham, O que eu percebi aham. foi que é urgente, precisa de assistência médica. Não tenho que, vamos pensar, vamos ver se melhora. Em caso de AVC, não tem Claro, que se claro, preocupar, tem que tem que correr. correr para o hospital. E aí eu chamei minha mãe, é, ele mesmo estava tentando meio que se levantar, né? Estava tentando se movimentar. Aham. Chamou um vizinho meu, falou assim, primeiro eu verifiquei se ele perguntava se estava sentindo dor em alguma coisa. Tenha cuidado porque quando a pessoa cai, a gente não pode também pegar de qualquer jeito e colocar, né, para levar. E aí, só que eu vi que ele estava se movimentando, que ele estava tentando sentar, e daí nós levamos ele para o hospital, e chegou lá, ele recebeu os atendimentos, né, os atendimentos lá necessários, e daí já foi internado, ficou um tempinho na UTI, depois foi para o apartamento, mas foi assim, até hoje, quando se eu perguntar para ele o que foi que ele sentiu, ele não lembra, mas acredito eu que ele possa ter tido tipo uma convulsão, ter se agitado e caído da cama. Foi. E aí ele. E aí já foi para o hospital direto, não teve nem que Já foi para o pensar. hospital. Uhum. É, A Cris está dizendo aqui, tem que acionar o 192, né? Realmente a isso. gente tem que É, chamar imediatamente a ambulância. exatamente. Qualquer problema, né? Em qualquer Principalmente essa sintoma. semana passada. Oi, desculpa, pode falar. Não, o que a Cris falou realmente. Eu acabei não comentando. Em qualquer sinal e sintoma de AVC, acionar 192. No meu caso, eu estou relatando assim, eu não tive nem o pensamento da 192 na hora. Eu fiquei tão atordoada, eu fiquei, como você falou, né? Na hora eu fiquei tão sem pensar que quando eu vi meu pai, teve uma hora que eu vi, ele já estava sentado. E daí eu pensei assim, mãe, vamos levar agora para o hospital. A gente levou de casa para o hospital, desde a hora que ele caiu até a chegada do hospital, foi em menos de 1 hora. Né? Foi tudo muito rápido. Assim. Sim. Então, a gente mora num prédio, a gente está num andar bem alto, então eu nem parei para pensar, tipo, ai meu Deus, como é que eu pensei logo assim, como é que eu vou descer com meu pai? Só tem uma Aham. não tem uma cadeira de Foi roda fazendo e foi disponível, eu acontecendo. fui fazendo. Mas isso que a Cris falou realmente é essencial. Qualquer sinal, sintoma de AVC, aciona o 92, né? Porque eles têm todo um preparo também para como conduzir, saber qual hospital conduzir, qual hospital tem um Sim, preparo para atender o paciente que teve AVC, né? Que tem hospitais aí sim, que tem já todo o protocolo de AVC, tem as unidades de AVC, mas esse conhecimento sim. todo eu só tenho agora. Na época eu não tinha, por isso que é importante a gente Claro, falar mas é sobre isso, isso. né? Exatamente. É. Por isso que é importante a gente conversar. A Cris, que acabou de comentar, é presidente da Associação de AVC lá em São Paulo, também faz um trabalho Olha só. incrível. Ela estava organizando o evento,
né, do encontro de profissionais de saúde Sim, aham, AVCistas. Então, são esses trabalhos aí que vão divulgar, que vão promover informação, para que não aconteça o é, que aconteceu, por exemplo, comigo, com você, de pegar a gente de surpresa e a gente não isso, saber como agir, não é? isso. É. Então, E eu achei importante, sabe, Camila, até participei um pouco assim ali do encontro. Depois eu fui vendo os vídeos e para poder me inteirar, e assim eu continuo no grupo, porque eu estou impressionada com a quantidade de informações que tem no grupo. Mas para nós, agora eu vou falar com você e com a Cris, né, e com qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo ali e que já tenha passado por essas experiências. Para nós cuidadores, eu vou falar agora como cuidadora profissional, é muito importante a gente conhecer esse processo. Não adianta a gente ler, gente, porque quando eu vejo, não adianta somente ler a teoria, é isso que eu quero dizer. Porque às vezes eu uhum, olho apostila, às vezes eu estou passando um slide, ou a enfermeira está passando um slide para o cuidador, e é tudo tão assim desenhado, né? Mas a prática, gente, é muito assim complexo, né? É uma decisão, é uma situação, é todo um processo, como você falou. Às vezes você está lá no 10º andar. Comigo aconteceu já um fato, né? Por exemplo, eu subi, o meu esposo já não estava bem toda manhã. A médica ligou e conversou com ele, e eu falei, ele não está bem, ele já tinha insuficiência respiratória. E aí a médica falou, qualquer coisa eu estou à disposição. Mas ele tinha uma reunião, 1h30 da tarde, e aquilo estava incomodando muito ele, aquela reunião, sabe? E aí nós uhum, tiramos ele para a reunião, e quando a gente subiu o elevador, que chegou no momento da reunião, ele começou a passar mal, e aí ele fez xixi nas calças. Olha só que interessante. E daí ele disse assim para mim, nossa, eu estou fazendo xixi nas calças. Daí eu falei, vamos ali no banheiro, mas eu achei que era brincadeira, né? Vamos no banheiro. Daí era reto assim, o banheiro tinha uns 3 metros na nossa frente, estava o banheiro. Quando nós chegamos no banheiro, ele começou a passar mal e ele falou assim: você tem que me abanar, eu estou passando mal. E aí ele foi passando mal, eu liguei, acionei a médica por telefone, eu já joguei a carteira dele, que ele deu um plano, tinha um plano de saúde, para um irmão que estava junto, já chamaram uma ambulância. A ambulância, a médica tentou reanimá-lo ali com palavras, pedindo, fazendo exercício respiratório com ele e tal. Foi para o hospital e não voltou, né? Já ele foi a óbito. Então ele uhum, teve assim foi um sintoma é, que está, né, dentro da categoria dos sintomas do AVC, né? Que a pessoa começa a sentir não sente mais o corpo, se urinou, já não tinha mais o movimento do braço, sabe? Já começou a ficar uhum, confuso. E aí ele já tinha DPLC crônico, né? Que é uma doença pulmonar obstrutiva, e que aquilo uhum. também já dava umas alucinações. Então, de vez em quando, a gente tinha esses casos com ele. Mas, enfim, faleceu a uns 40, 50 minutos depois. Foi feito tudo que era possível para reanimá-lo e não deu. Então, nós, enquanto cuidadores, né, de pessoas, a gente precisa estar atento e precisa estar sempre em contato com esses grupos. Eu achei fabuloso essa troca que vocês fizeram ali agora na semana do AVC. Um É, aprendizado. esses eventos, essas informações, para você ver a diferença. Quando meu pai teve AVC, eu não tinha noção, eu achei que ele só tivesse caído, né? Depois, quando ele tentou se sentar, que a gente foi vendo ali que realmente o lado direito do corpo estava comprometido, eu tive um comportamento, uma postura. Quando foi, assim, bem depois, acho que um ano depois, uma vizinha minha passou mal. E ela caiu na cozinha, também ficou desacordada e tudo mais. Qual foi a primeira coisa que veio na minha mente? O 92. Para você ver como muda, né? E Ah, assim, então, são essas informações que a gente vai disseminando, que a gente vai trocando, que fazem a diferença no momento desse. Então, quando meu pai teve AVC, eu tive uma postura, né, sim. apesar de que muda também, né? Quando é um familiar nosso, Uhum. quando é uma pessoa de fora, por mais que a Ah, gente olhe, sim. mas
também tem isso, Uhum. essa influência. Mas, assim, para É você ver verdade. como o conhecimento, a informação Só que o já me, conhecimento já te ajuda a tomar já outras me ajudou a tomar decisões, né? uma outra conduta, exatamente. Uma outra conduta. Então, por Uhum. isso que esses eventos, como eu falei, que as associações promovem, são de extrema importância. Ah, eu não tenho um familiar não tenho um familiar que teve AVC, eu nunca tive AVC, mas a gente não sabe, eu acho que informação, conhecimento nunca é demais. Está lá, gratuito, online, participa, não dá todos os dias, Isso. não importa, participa o que dá para participar, conhecimento nunca é demais, então é muito válido, sabe? Eu não sei se é Sim. porque eu gosto de ler sobre tudo, então eu, independente de ter ou não na minha casa, ou eu ter ou não uma situação, mas eu gosto de ler tudo. Uhum. Uhum. E hoje vocês conseguem fazer algumas atividades, alguma coisa assim com o seu pai ainda? Uma interação, um passeio, viagem? Como é que você vê ele hoje como nessa parte da inserção social, por exemplo? Ele aceita, Sim. não aceita? Porque às vezes as doenças, principalmente quando ela tem algum resultado, alguma sequela, né? Ela joga muito o paciente para o isolamento. Uhum. Então, isso é muito preocupante para a gente também, que é cuidador, porque às vezes o próprio cuidador não sabe o que fazer, né? Com aquela pessoa que está retraída por conta de uma sequela, né? O meu pai, antes do AVC, ele já era mais reservado, não era de sair tanto e tudo mais. Então, assim, depois do AVC, ele teve um quadro mais deprimido, de fato. Então, isso comprometeu muito a questão da habilitação, da inserção social. Mas, assim, a inserção social, você me corrija se eu estiver errada, no sentido técnico, né, de, de conhecimento, de informação que eu digo, mas, assim, inserção social não é somente eu pegar meu pai e vamos para a praça, vamos ao E sair, supermercado, né, essa questão do deslocamento. No momento que eu claro, vou para o supermercado, que eu faço uma lista de compra e que eu, olha, pai, o que eu vou comprar no supermercado hoje, é uma forma de inserir meu pai. com Então, certeza. meu pai não quer sair de casa. Ele foi uma vez ao supermercado, mas ele ficou muito agitado e não gostou. Sim, A experiência voltou. Então, sim. a gente respeitou, não quer ficar. Então, vamos voltar. Voltamos. Mas sempre que Uhum, a gente tem a oportunidade, vamos ali, vamos tomar uma água de coco, vamos. A gente sempre se disponibiliza, mas a gente uhum. incentiva e ao mesmo tempo tem que respeitar, porque é uma linha muito tênue, né, Sônia? Sim, De claro. a gente dizer assim, será que eu estou já insistindo a ponto de desrespeitar a pessoa? Né? Porque às vezes eles Isso, ficam, vamos fazer, meio que querem me obrigar, e não é bem assim que as coisas isso, funcionam. Né? Então é uma linha uhum, muito tênue aí, entre o respeito e o isso, incentivo. isso. Então, as contas da casa chegam. Ele pergunta, já chegou a conta de energia? Já chegou não sei o quê? Já chegou? E aí ele quer olhar. Isso é uma forma de inserir meu pai nas atividades, porque era ele que fazia isso. Ele que fazia todo esse controle. Então, eu não Certo, posso chegar com uma pessoa que fez isso por muitos anos. Ah, você teve um AVC, você está acamado, isso aqui. Não, pode deixar que eu faça. Ei, não te isso. preocupa com isso. Já desse eu estava no supermercado e eu vi uma situação assim, era uma senhora que estava numa cadeira de rodas e a filha disse assim, mamãe, não se preocupe, agora quem está fazendo as compras sou eu. Então, eu te confesso que a minha vontade foi na hora de ir lá e conversar com a moça, mas eu fiquei tão assim, eu fiquei sem ação, vou te falar a verdade. Mas assim, que às vezes não é maldade do familiar, não é, né, não é É falta de conhecimento. O próprio exatamente. cuidador também, sabe, Camila? Minha maior preocupação, por isso que eu te perguntei isso, achei até muito importante a sua resposta, porque a minha maior preocupação é o cuidador chegar na casa do seu pai, por exemplo, que é a pessoa em questão, e subestimar a capacidade de raciocínio e de atitude Uhum, dele, porque ele está cometido de uma sequela física, talvez, e talvez não mental, não cognição. Ou mesmo uma pessoa, tirando o fato do seu pai, colocando uma outra pessoa em questão, né? Ó, como aconteceu conosco, na minha casa com meu esposo. Traqueostomizado, DPLC crônico, com vários problemas aí de respiratório e tudo mais.
Porém, né? Não dá para subestimar, tá doente, vai morrer, ou coitadinho, agora deixa que eu cuido, deixa que eu faço, deixa que eu tomo conta. É como você falou, é uma linha muito tênue, tem que haver esse respeito, tem que haver essa dedicação para que eles saiam disso com esse apoio sutil, né? Seria quase que Uhum. um apoio sutil, né? É, por exemplo, no meu caso, a gente está falando do meu pai, né? Então, assim, meu pai tem autoridade de pai. Ele está acamado, mas Sim, ele continua sendo meu pai, né? Eu moro com ele e mesmo que eu não morasse, mesmo que eu fosse casada e tivesse meus filhos, enfim, eu devo obediência ao meu pai, entende? sim. É no sentido de que eu não posso jamais... Ah, é muito comum a gente ouvir essa frase, eu virei pai dos meus pais, não é? Uhum, Então, assim, isso. a gente tem essa impressão porque os papéis meio que se invertem um pouco, no sentido de que hoje em dia eu compro fralda para meu pai, eu compro muitas coisas que ele fazia por mim quando eu era criança. Mas eu Pois não é. passo a ser mãe do meu pai, nem pai do meu pai. Eu continuo sendo filha, né? Mas eu Sim. entendo que essa frase tem um outro sentido. Muitas pessoas falam no sentido de que agora é como se eu fosse cuidar de como ele cuidou de mim quando eu era, né, criança. Então, eu acredito que a Isso, frase é seja que muito é o nesse que se sentido. espera, né? É o que se espera de um Exatamente. filho, né? Por mais que a gente Exato. não queira admitir, agora eu vou falar como mãe, né? Por mais que a gente diga, ah, não, eu não quero que se cuide de mim, eu vou para um asilo, eu vou para uma instituição de longa permanência para idosos, eu me viro, eu sou saudável. Mas, na real, é isso que a gente espera realmente do filho, né? Não, mamãe, deixa que eu cuido de você, ou, né, no teu caso, o pai. Legal. O cuidar aí, depende da idade. Quem não gosta de ter cuidado, não é verdade? Eu tenho Claro. uma preocupação muito grande, como eu te falei. Eu atento muito para as pequenas coisas, porque a vida da gente olha, é muito corrida, é muito cheio de barulho, é muito cheio de tanta coisa, que as pequenas É. coisas vão passando, e a gente não vai percebendo. Um dia desses eu peguei e comprei um vasinho de planta e dei para uma vizinha minha. Ela tem 85 anos mais ou menos. É um casal, ela tem 85 anos e tem 89, se não me engano. E eu levei para ela. Quando ela pegou um vasinho, era uma violeta, ela começou a chorar. E aí eu brinquei com ela, eu falei assim, não precisa chorar que eu não vou cobrar, esse aqui vai ser de graça, mas o próximo eu vou cobrar. Então eu brinco muito assim com ela. E ela começou a sorrir. E eu falei, a senhora tá chorando, não vai nem pagar, eu tô me dando o vasinho. Então, assim, eu chego muito na brincadeira, sabe? Muito. Claro. E assim, para você ver, eu fui numa floricultura, parei, comprei, trouxe. A gente pensa, gente, isso não é uma coisa grande, é uma coisa simples. E quanto mais simples, mais você alcança as pessoas. Quanto mais simples, mais você vai alcançar o coração das pessoas. Eu cheguei uma vez numa floricultura, um outro dia que eu cheguei numa floricultura, falei assim, me veja uma rosa que eu vou dar pro meu pai. Ele falou assim, ah, é aniversário do seu pai? Eu disse, não, mas também não é dia dos pais. Eu falei, não, mas a gente não tem que dar uma flor só porque é dia dos pais, só porque não é. Claro. Então eu fui lá, comprei uma para minha mãe, uma para meu pai, uma para minha vizinha, uma para outra vizinha. Aí eu comprei. Assim. Eu tenho muito essa preocupação, sabe? Eu sou muito. E aí eu fui, comprei e trouxe pro meu pai. Então, quem não gosta de receber uma flor num dia que não é seu aniversário, não é Natal, não é um Claro, abraço, é não é? uma demonstração tão boa de afeto, né? Exatamente. Então, o cuidar está nisso aí. Tem a técnica, é importante ter a informação, o conhecimento, mas tem tantas outras formas de cuidar que estão ali na palma da nossa mão. Só que se a gente não tiver atenção, não tiver sempre atento, a gente deixa passar a oportunidade. São graças que Deus vai dando e se a gente não ficar atento, a graça passa. São coisas É assim que verdade. essas pequenas coisas fazem muita diferença no processo de cuidar. Que bom, que bom. E você está feliz agora, sim, porque você conseguiu entender todos, se inserir nesse processo e agora consegue ser você, a Camila, agora só e separar isso, porque no início eu tenho certeza absoluta que você internalizou só o cuidado, né? E agora, É, enquanto você não visse ele perfeitamente tranquilo, você não ia relaxar. Sônia, eu confesso para você que ainda é um pouco misturado.
tá? Ainda está Apesar de serem, misturando. ainda tá um pouquinho misturado. Mas assim, por exemplo, quando o meu pai estava no começo, aí nesse primeiro, segundo ano, ele ia para uma consulta médica, aí eu dizia assim, hoje eu não vou. Deixa ele ir com a minha mãe e com meu irmão. Eu chorava. Quando eu via o carro indo embora, eu ficava assim, meu Deus, sabe, o cuidador, eu conversei com muitos cuidadores que têm essa impressão de que só ele sabe cuidar. Mas ninguém vai cuidar como ele cuida. Não é? E aí muitas vezes o É, cuidador tem essa acaba, não é proposital, é inconsciente, ele acaba inconsciente, concentrando tudo para ele. Ele concentra claro, tudo para ele e não divide as tarefas. Então, claro, não é que o outro não vai cuidar bem, é porque muitas vezes ele não vai cuidar exatamente como eu cuido, mas isso não quer dizer que não seja um bom cuidar também. A forma como você claro. cuida é diferente da minha forma de cuidar, mas não quer dizer que eu seja melhor ou pior do que você. São formas diferentes de cuidar, entende? Então, isso para eu poder perceber, levou tempo. Então, para eu separar essas duas coisas, levou tempo. A minha dificuldade, eu demorei muito tempo para criar um perfil, porque eu não queria expor essas fragilidades. Eu falei, gente, como é Claro. que eu vou falar para as pessoas que eu estou perdida? Como é que eu vou falar Uhum. para as pessoas que, ao mesmo tempo que eu amo cuidar do meu pai, eu estou toda enrolada e perdida na minha vida? Mas aí depois eu pensei assim, não, mas é isso que as pessoas precisam saber. É isso que as pessoas Isso. precisam Uhum. conhecer e ver o que é real. A minha página no Instagram tem a maior intenção essa, de disseminar conhecimento e mostrar o que é real. Quando eu não estou Isso bem, mesmo. eu não estou bem para cuidar, como a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, eu literalmente estou numa fase de reencontro. Tem coisas que eu me redescobri, tem coisas que eu não sabia que eu gostava e agora eu descobri que eu gosto. Só que eu estou muito Uhum. ansiosa, eu estou muito assim, mas o que será que vai dar certo? Mãe, profissionalmente, como é que eu vou ficar? Então, às vezes eu fico tão ansiosa e a ansiedade não deixa a gente ver, tem que ser visto. Então, Entendi. é um trabalho diário, entende? Para Claro, eu poder claro, com lidar com isso, certeza. assim. Então, eu estou numa fase ainda de transição. Eu melhorei muito em relação a muitos aspectos que eu queria meio que desenrolar de uma forma melhor, mas ainda tem outros que eu estou caminhando e aí daqui a um tempinho a gente vai resolvendo cada vez mais, né? Vai Vai, entendendo com melhor. certeza A ficha vai, vai vai. caindo. É, que bom, que maravilha, Camila. É isso aí, é isso aí. E eu só o fato de saber que você é uma cuidadora informal e que você, né, deu toda essa dedicação para o seu pai, está dando essa dedicação, porque o AVC realmente assusta um pouco a gente, né? Nossa, eu vi, porque essa semana, segunda-feira, eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Né? E se fosse mesmo o AVC? Então, tem todo um processo, né, que você precisa é, parar e começar de outro jeito. E eu imagino que, graças a Deus, você aí, com toda essa tua energia, aí, tirou de letra. Deixa uma mensagem para a gente, querida, que o nosso horário é muito curtinho. Eu adoraria conversar muito mais com você. Sônia, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade e agradecer a você pelo convite. Você pode ter certeza que cada story que você posta, cada publicação no feed, você alcança pessoas que você não tem ideia, como você já me alcançou, tá? Em momentos Obrigada. que realmente eu precisei. Então, às vezes a gente acha que o que a gente faz é pouco, talvez não vá atingir muita gente, a gente às vezes bate essa dúvida, e você tem uma energia, e confesso para você que eu não tenho toda essa energia, mas quem sabe um dia eu chego lá, quem sabe um dia eu chego lá. Então, assim, eu sou muito grata a você pelo convite, por essa interação, por esse bate-papo, e agradeço muito a todo mundo que segue o perfil, porque pode parecer assim, até é uma coisa bem curiosa, mas tantas vezes, Sônia, eu pensei em fechar o perfil. Pensei em fechar porque é Não. difícil. Às vezes eu não Uhum, tinha condições psicológicas de lidar com todas as situações, como hoje, uhum, por exemplo, foi um dia que eu falei assim, meu Deus, no dia da live, e eu estou tão preocupada com meu pai, que ele está, né, tá passando por uns dias assim, um pouquinho complicados, uhum, mas uhum, nada acontece por acaso. Então, a live, uhum. Deus permitiu que fosse hoje, teria que ser hoje. Então, tantas vezes que eu pensei em fechar, aí eu vejo uma publicação sua, vejo um seguidor,
é impressionante. Nos dias que eu pensava em fechar, Deus sempre me mandava uma pessoa para dizer não fecha. Sempre É. chegava a Sônia uma mensagem dizendo: Camila, eu adoro o seu perfil. Camila, eu gosto disso. Camila, eu gosto daquilo. Camila, porque, meu Deus, como é, Senhor, isso não é muito rápido mesmo, né? Porque eu acabei de rezar e a mensagem já Uhum. chegou. Então, assim, eu queria muito agradecer a todo mundo que segue o perfil, a Eu que todo te mundo. agradeço também, imagina, você é muito especial e a gente também, assim, não pense você, sabe, que toda essa fortaleza aqui também não balança, né? Que a gente balança mesmo. No dia que eu tive o prazer de conhecer você, eu chorei muito depois, agora eu vou ter que contar, né, para as pessoas que estão nos vendo, porque foi um dia que eu estava fazendo uma live. E teve um momento que não tinha quase ninguém me vendo. E aí eu me lembrei, sabe, da minha filha, que ela segue algumas pessoas nas redes sociais. Ela falou assim que teve uma moça que só deu continuidade ao trabalho dela na internet, no Instagram, porque ela colava um adesivozinho bem aqui em cima, onde está o número de pessoas que estão vendo a live, que ela não queria saber para quem ela estava fazendo, falando. Ela falava e falava como se ela tivesse um grande público, né? E aí ela ficou muito tempo fazendo isso para ela poder desbloquear. E no dia que eu fiz a live, que você depois me chamou e falou assim, como a live me tocou, como parecia que você estava falando comigo, depois que eu desliguei, que nós terminamos de falar, que eu acho que a gente falou umas 2 horas a fio aqui, né? No Sim, telefone, lembra? No lembro, telefone pelo WhatsApp. pelo Eu WhatsApp. chorei, 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 que você não imagina, porque eu pensei assim, Senhor, muito obrigado. Uma pessoa que eu atingir e que eu consiga levar um pouco da minha energia, da minha essência positiva, que essa pessoa consiga sentir o meu carinho, o meu afeto, eu estou feliz. Estou feliz porque eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? É mostrar para as pessoas que as redes sociais não é para se aparecer, sabe? Nós aparecermos. É para aparecer as coisas que nós podemos fazer para ajudar os outros. É uma coletividade, é de graça, né? Não custa nada você saber o que se, né? A experiência que você tem, a experiência que, por exemplo, que a doutora Carla trouxe na última vez que ela teve na nossa live, foi uma Uhum. aula, né? Foi uma aula que impressionante, e todas as outras pessoas que participam. Mas eu quero te agradecer imensamente por esse carinho. Vamos continuar aí na nossa militância aí para trazer para para todas as pessoas idosas, para todas as pessoas que estão precisando de um suporte, pessoas maravilhosas como você, cuidadoras maravilhosas como essas que estão assistindo a gente, pessoas maravilhosas aí, né? A Flávia, a Jaciane tá ali, a Vera, tanta gente que eu também não conheço, né? A minha nora que está ali também assistindo a gente, que linda. E um beijo para vocês, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Sônia, muito obrigada a todo mundo que participou, muito obrigada mesmo, gente. Vocês já salvaram meu dia tantas vezes, vocês nem sabem disso, é um segredinho. Sônia, muito obrigada. De verdade, sempre que Obrigada. vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou aqui. Quem segue lá o perfil também, o que precisar, no que eu puder contribuir, é só chamar no direct que a gente conversa e eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, querida. Gente, então, o Instagram da Camila tá ali, né? A Flávia já colocou, eu já fixei, arroba papai teve um AVC, ponto e agora. E aí a Camila é essa pessoa maravilhosa aí que tá aí prontinha para compartilhar as experiências dela. Gratidão, minha linda. Fica com Deus aí e dá um abração no teu pai. Um beijo para Ah, você. Fica com Deus. muito obrigada. Ficou escuro aqui, não sei o que foi, mas não sei se